Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luísio e hoje eu vou falar sobre uma HQ para adultos do selo Vertigo. Já falo um pouco sobre esse selo também. Uma HQ que foi lançada em 2013, mais ou menos, da Panini. Arte e roteiro são do Jeff Lemire. Ele é muito peculiar nessa arte e roteiro. Ele tem outras obras. As obras dele são bem interessantes enquanto HQ. Não são todas lançadas pela Panini, nem pelo selo Vertigo aqui no Brasil, mas ele tem outras obras bem interessantes. O que é essa HQ? Essa HQ fala de um mundo pós-apocalíptico, inclusive chama-se Sweet Tooth, depois do apocalipse. Ela fala de um mundo, do nosso mundo, que foi assolado por uma praga. As pessoas estão morrendo, bilhões de pessoas morrem. E após essa praga, ou simultâneo a essa praga, é algo que eles ficam em dúvida, inclusive na busca da causa desse problema, as crianças começam a nascer híbridas. Elas começam a nascer meio humano, meio animal. E nenhuma criança mais nasce somente humana. Isso cria um caos completo, a sociedade se desintegra. Aí nós temos aquelas situações clássicas de mundo pós-apocalíptico, de muita violência, escassez, dominação do mais forte. E aqui a gente tem uma criança que ela é associada, de repente, talvez, à origem de todo o mal, porque uma dúvida que eles têm é se as crianças que estão nascendo híbridas são a origem do mal, são elas que causaram essa praga que assola o planeta. Então eles vão atrás dessa solução. Nós temos crenças que surgem a partir dessa situação nova, grupos que se formam, milícias que se formam, militares que se organizam para explorar os civis, uma série de situações, de abusos, de preocupações que são típicas dessas histórias pós-apocalípticas. A diferença aqui é essa situação das crianças híbridas, que são talvez... É algo que preocupa muito os humanos que restaram, que talvez sejam o substituto da espécie, são a nova espécie, como se fosse talvez, pode ser olhado dessa maneira, um salto evolutivo ou uma transição evolutiva na qual os humanos estão condenados a desaparecer, até porque eles não conseguem mais ter filhos. Haverá aqui um conflito entre esses dois grupos, essas duas espécies, os híbridos e os humanos. Isso vai acontecer ao longo do texto, da história. Nós temos aqui uma preocupação se foi uma origem biológica, se foi origem de laboratório, se foi um acaso da natureza, se tem uma origem sobrenatural. Tem um episódio aqui em que eles vão atrás de um grupo de exploradores que teriam violado um local sagrado dos esquimós há décadas atrás, e talvez ali estivesse a origem de todo o mal. Enfim, Sweet Tooth é uma história pós-apocalíptica, uma história aconselhada para adultos, não uma história para crianças, que fala desse mundo pós-apocalíptico a partir dessa perspectiva de uma raça híbrida que surge e que vai se relacionar com os humanos numa perspectiva de bastante conflito. Sweet Tooth é o nome da história que é o arco da história que é em torno dessa criança, Sweet Tooth, que é uma tradução assim, uma tradução livre seria meio que bico doce, que até é usada essa expressão aqui, porque ele gosta muito de chocolate, de uns doces que ele encontra no início da história, por isso esse nome se deve a isso aqui na HQ. E é uma história bastante interessante, bastante diferente, são 6 volumes. Esses volumes aqui estão esgotados, quem tem acesso a sebos, eu acredito que seja bem mais fácil de achar. Ela está sendo relançada pela Panini em capa dura, vão ser menos números, mas eu vi hoje de manhã, o preço está bastante salgado do primeiro volume em capa dura. Uma edição de luxo da Panini. Acho um exagero eles fazerem isso, mas isso é bastante comum pelo interesse comercial. Aqui é um encartezinho na época que foi lançado. Esse encarte
Ele estava num número da revista Vertigo na época, lá em 2000, finalzinho de 2012, início de 2013, não me lembro exatamente. Esse encarte aqui, ele vinha promocional, era uma das formas mais típicas de propaganda à época. Eu vou falar um pouco para vocês sobre esse selo Vertigo. O entretenimento nos anos 80, nos anos 90, era bem diferente de hoje. Não tinha tantas alternativas de mídias de entretenimento como nós temos hoje. Então, HQ era uma alternativa de entretenimento. Histórias em quadrinhos eram uma alternativa de entretenimento para crianças e adolescentes nos anos 70, 80 e 90. A DC, ela tinha umas histórias que viriam a se tornar as histórias da Vertigo. Uma história com uma temática mais adulta, com temas um pouco mais sombrios, violentos, com um pouco de erotismo. E essas histórias, elas foram adquirindo vida própria. Então, aos poucos, a DC criou um selo meio que próprio, chamado Vertigo. Esse selo teve aqui no Brasil algumas revistas com o título Vertigo, né? Uma das primeiras foi essa aqui, dos anos 90, com essa temática bem adulta. Não era proibido para menores, mas era desaconselhável para menores na época. Isso aqui é de meados dos anos 90. Alguns personagens adquiriram vida própria e tiveram sua própria revista individual, Sandman, Monstro do Pântano, e alguns outros que foram tendo sua revista mensal, acabaram descontinuadas, né? Mesmo naquela época elas acabaram descontinuadas. E o selo Vertigo, a revista Vertigo, ela teve essa publicação aqui, dos anos 90, acho que teve mais ou menos uns 20 números, parou de produzir. Depois, nos anos 2000, a editora Pixel lançou a Magazine Pixel, que era Vertigo Magazine Pixel, com as mesmas histórias da Vertigo, uma substituta da Vertigo. E depois, sei lá, 2010 mais ou menos, nós tivemos, 2007, 2008 talvez, nós tivemos o lançamento dessa Vertigo aqui. Também nós tivemos poucos números dessa revista. Não, até que essa aqui teve mais, teve uns 40 e poucos números mais ou menos. Com a temática, como eu disse para vocês, bastante sombria, com pitadas de horror, magia, violência, uma erotização um pouco mais elevada, uma temática desaconselhável para menores e que fez bastante sucesso, mas o que eu vejo é que o tempo dessas publicações mensais, ele acabou, né? Ele não consegue mais se firmar. Então a gente tem eventualmente algumas publicações de HQs no estilo dessa Sweet Tooth aqui, uma história bem interessante, como eu disse para vocês. E esses lançamentos de capa dura, de luxo, com preço muito salgado. O preço está muito salgado, está na faixa de R$100 aí a capa dura, hoje eu vi. Aproveito para falar, como uma dica de cultura, que a série foi lançada hoje pela Netflix. Até por isso que eu resolvi falar para vocês dessa HQ. Estava ouvindo rádio hoje de manhã e ouvi um comentário sobre essa série sendo recomendada como uma dica cultural. Então eu tive a ideia de falar para vocês. Serve também como uma dica cultural para o final de semana. As pessoas que são sites especializados elogiaram muito a série como bem feita e fiel aos quadrinhos. Isso não significa que seja qualidade, mas vale como uma dica cultural para o final de semana. A HQ e a série que estreou hoje na Netflix. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.